Para gravar aí. Então, bom dia para todos. Mais uma vez, é um prazer estar junto aqui no nosso Brasil em Pauta hoje. Hoje nós temos o prazer de ter aqui de novo a Marieldo, que já esteve conosco há algum tempo atrás, falando sobre o começo das propostas da reforma, e hoje falando um pouquinho mais sobre como está o panorama atual, os impactos que isso vai gerar na indústria, no mercado, e as propostas que têm sido feitas para tentar dar uma melhorada no panorama, né, Mariana? Então, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente e a palavra está com você. Né, que agradeço, né, o privilégio de estar aqui mais uma vez no Embraer, isso mesmo, né? E cumprimentar todos pela oportunidade de estar aqui para mostrar o quadro da realidade, né? Porque quando se fala muito em reforma tributária, foi vendida a ideia de que iria ser simplificado, seria um sistema menos complexo, com menos impostos, etc., né? E aí o professor Eurico dizia que a lei complementar seriam apenas 6 páginas. Bom, temos 499 artigos com 399 páginas, né? Então, acho que deputado nenhum, né? Isso é só a primeira de uma parte, né? Porque ainda faltam mais 2 leis complementares. E aí, o que é que acontece? Saiu a emenda constitucional e a emenda constitucional pediu que fosse editadas leis complementares detalhando, claro, porque nem tudo podia estar na Constituição. E saiu a primeira lei complementar e o que a gente soube é o seguinte, que as pessoas que faziam parte do grupo que estava elaborando, elas assinaram um termo de sigilo absoluto, né? Então, hoje é que a gente ficou sabendo de algumas coisas que se passaram lá dentro. Então, na realidade, não foi tão tranquilo assim, os estados e os municípios não estavam aceitando, como também ainda não chegaram a um consenso sobre o comitê gestor. Por quê? Porque vai ter um alto impacto na arrecadação de estados e de municípios. Ou seja, a reforma que era para simplificar e estruturar melhor o sistema, na realidade vai ter perda de arrecadação. E quando tem perda de arrecadação, aí a bronca pesa, né? Por quê? Porque enquanto é o contribuinte mostrando os seus pontos de vista, mostrando que vai ser impactado, vai ser prejudicado, ninguém ouve, porque o objetivo é arrecadar. Tudo bem, o Estado precisa arrecadar para cumprir seus objetivos de saúde, educação, transporte, segurança, etc. Mas, na realidade, o que é que acontece? Ele precisa arrecadar, mas de uma forma transparente, de uma forma simplificada. Inclusive, esses princípios entraram na Constituição agora. E eles já começaram não sendo obedecidos. Tanto não foi simplificada a forma como foi elaborada essa lei, nem de forma transparente. Que criou-se um grupo secreto, esse grupo fez a lei e foram para o Congresso, foi apresentado o primeiro PL C68, de 2024. O temor da gente é que ele seja votado e aprovado tão rapidamente quanto foi a reforma lá em dezembro. E tem muitos pontos realmente que vão ser altamente prejudiciais para as empresas, não só para o Estado, como para as empresas, né? Então, eu vou passar rapidamente alguns pontos para que vocês possam se inteirar. Por quê? Porque nós, nas frentes parlamentares, no empreendedorismo, e no Estudos Unidos Brasil, e grande participação do Mulheres no Tributário, a gente fez já 13 projetos de leis paralelos regulamentando a emenda constitucional 132. Tá? Então, esse é o momento do setor empresarial, das entidades se juntarem, alertarem e irem tentar fazer com que a reforma não seja tão ruim como ela está sendo desenhada. Então, o desenho do que foi aprovado não é bom, o desenho das propostas que estão lá também não é muito bom, e quem vai pagar a conta somos nós contribuintes, começando pela empresa e começando pela as pessoas que pagam os impostos. Na verdade, a empresa não paga imposto. Quem paga imposto
são as pessoas consumidoras. Por quê? Porque essa reforma diz respeito à tributação sobre o consumo. Então, a primeira questão que eu quero mostrar para vocês. Tá travado. Não, não mudou aqui. Ah, não mudou É. talvez a primeira tela foi... Não, então, agora ela apertou o ESC. Ela ficou preta por um pouco. Tente de novo, tente de novo. Eu boto tela grande, não está indo. Não foi? Não. Faz o seguinte, deixa essa tela assim e vai lá para o Zoom. Tá? Do Zoom aqui. Eu estou cheio. Agora sim. Para mim, que não está passando. Foi? Sim. Bom, hoje nós temos 5 tributos sobre o consumo, que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? PIS, COFINS e IPI da União, ICMS do Estado e ISS nos municípios. Na realidade, a promessa era que seriam reduzidos de 5 para 2, e quando foi aprovada a emenda constitucional, foram aprovados mais 7. E no período de transição de 2026 a 2033 serão 12 tributos. Ou seja, o de hoje convivendo com o novo, porque a partir de 2033 é que vai realmente entrar em vigor o novo sistema. Eu até duvido que até lá não tenhamos outra reforma tributária. Mas vamos trabalhar com essa que está aí. Então, foi aprovada a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, para substituir o PIS e a COFINS. Muita gente diz que substituiu o IPI, não substitui, o IPI continua. Tá? Foi aprovado o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um tributo dos estados, Distrito Federal e municípios, substituindo ICMS e ISS. E esse é o que chama do IVA dual, né? Que foi para acompanhar os países da Europa, etc. E foi criado o imposto seletivo, que é um tributo da União, e a incidência seria sobre produção, comercialização e importação de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Nos outros países, esse tributo chama excise tax e só incide realmente sobre produtos. Cigarro, bebida, que são produtos realmente que prejudicam a saúde e o meio ambiente. No Brasil, ele não foi aprovado assim. Ele foi aprovado não como uma finalidade extrafiscal, mas com a finalidade de arrecadação realmente. Já já a gente fala. Passou a existir o IPI Zona Franca de Manaus, então o IPI, que era a grande briga da indústria, foi para ali, ficou com as alíquotas zeradas, menos os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, exatamente para manter o benefício. Foi permitido que os estados criassem contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados. O Fundo de Combate à Pobreza, que muitos estados já têm, ele continua, estados, Distrito Federal e municípios vão ter destinação do Fundo de Combate à Pobreza, e a contribuição de iluminação pública, que tínhamos apenas sobre custeio, e hoje vão poder existir 3: custeio, expansão, melhoria de serviço de iluminação pública e o sistema de monitoramento. Então, esse vai ser o quadro a partir de 2026, que esses são os novos e vão se juntar com os 5 antigos que vão conviver durante 8 anos. Teve alguma coisa boa? Como uniformizada a legislação PIS/COFINS, ICMS e ISS, a tributação passa a ser no destino, a alíquota por fora não integra a própria base de cálculo, foi criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, o cashback, que foi a grande promessa, dizendo que o mais pobre teria de volta o imposto que pagasse. Na proposta do governo não foi isso que aconteceu, já eu falo para vocês. Isso aqui realmente é um avanço que a gente já tinha proposto nas nossas propostas de lei complementar paralela. Não faz mais sentido cada município ter uma nota fiscal. Então, vai ser uma única nota fiscal para CBS e IBS, né? E sempre que possível o imposto vai constar na nota fiscal. Acabei de chegar
ontem de Madrid, e é interessante que lá, Madrid, França, tudo, e você tem um produto e tem um imposto baixo. Né? Só que esse imposto é 10%, no máximo 20%. E a gente fica vendo. Quero ver no Brasil, que já se fala numa alíquota de 27%, se eles vão colocar isso aí lá. Né? Ou seja, na nota fiscal, para a pessoa saber que realmente está pagando esse valor. Um cadastro único, isso é muito importante, porque hoje você tem que se cadastrar no município, no estado, empresas que têm. Parou de passar. Não, Parou. aqui tá aparecendo pra gente. Tá aparecendo aqui. Passei aqui, ó. Ó, mudou de tela aqui pra gente. Mas Voltou. lá não tá mudando. Tá certinho, viu? Tá indo e voltando, tranquilo, não tá travando, não. Mas apareceu aí. Avanços, Já tá no IPVA. Agora mudou de tela. elaboração de projeto de leis. Cadastro único, declaração pré-preenchida com apuração, Isso. vedação de benefícios fiscais e IPVA de aviões e barcos. Então, Isso, esses foram perfeito. alguns avanços que aconteceram na reforma, né? O governo elaborou, juntou 19 grupos técnicos, representando a União, municípios, Distrito Federal e dos estados, e aí o que é interessante, só tinha representante dos governos, das fazendas, federal, estadual e municipal. Ninguém da sociedade civil. Foi aí que a gente disse, não, peraí, a sociedade civil, pagador de imposto, o que é que vai fazer? A gente, nas frentes parlamentares e junto com o Instituto Unidos do Brasil, a gente criou 19 grupos paralelos e já encaminhamos 13 propostas de leis complementares. Né? A primeira proposta que foi enviada pelo governo foi a da CBS-BS, Imposto Seletivo, né? E já apresentamos essas 13 propostas. No começo da reforma, era dito que seria uma alíquota de 25%. Hoje, o próprio API já admite que pode ser entre 27,5% a alíquota do novo imposto. Cortou aí. Parou o compartilhamento do mundo. Pode tirar. Então, foi. Nada faz sentido. Não. Pronto. Então, a API já admite uma alíquota de 27,5%. Aqui. Bom, Marcelo, você está vendo aí desafio às alíquotas? Sim, alíquota IBS e CBS, Senado fixará, tudo certinho. Veja, o Senado Federal vai fazer a alíquota de referência, ou seja, mas ela é apenas uma referência. Cada estado, cada município poderá ter suas próprias alíquotas. Então, na realidade, a alíquota final será o quê? A alíquota da CBS, da União, e do IBS. Só que do IBS, cada estado faz a sua alíquota, cada município e o Distrito Federal vai Para fazer a sua. continuar tendo os benefícios para as empresas se localizarem, não. Não, quer dizer, não é para ter benefício. Mas, por quê? Se o estado ou o município botar menor, vai ser para tudo. Mas isso vai continuar a guerra dos municípios no seguinte sentido. O município que não produz nada nem nada, o que é que ele vai fazer? Ele baixa a alíquota dele para tudo e atrai, por exemplo, Osasco, que levou grandes bancos, empresas para lá para ter a sede. Ele botou uma alíquota menor de ISS. E aí, com isso, atraiu todas essas empresas. Isso vai poder continuar acontecendo. Só que quando ele baixar, ele não pode ter uma alíquota para cada coisa. Ele baixa para tudo. Mas aí ele vai fazer as contas e ver qual é melhor. Ou seja, não vai acabar com guerra fiscal, principalmente dos municípios. Né? Só que para a empresa, isso não facilita nada. Por quê? Porque você, que é a empresa que tem sede em São Paulo, filial em Guarulhos, filial lá em Recife, filial no Espírito Santo. Cada um vai ter uma alíquota diferente que você vai ter que saber. Espera-se que tenha um sistema tecnológico que calcule tudo isso para você. Né? Então,
essa simplificação esperada não vai acontecer. Só que a gente não consegue saber qual alíquota efetivamente ainda ninguém teve coragem de assumir ou não consegue fazer um estudo correto para ver. Por quê? Porque não pode cair a arrecadação, que é hoje, com os novos tributos, né? E a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto desses novos tributos na economia. Eu imagino que eles saibam, porque seria temerário alguém querer mudar um sistema sem saber as consequências numéricas, né? Só que ninguém, ou seja, ainda não foi divulgado publicamente. Então, teremos 8 anos, 2 sistemas, de 2026 e 2032, 50 anos para arrecadação mudar para o destino, e até 2097 ainda haverá adequação do novo sistema. Até lá, muita água vai rolar debaixo da ponte. Nossa Senhora. Então, vamos ver. Bom, aqui é o que eu achei mais grave da reforma e do projeto de lei, já tem na emenda constitucional, é o seguinte: a promessa era não cumulatividade. Cada operação compensa o que já foi pago anteriormente para não criar uma tributação cascata uma em cima da outra, né? Então, saiu que seria não cumulatividade plena, salvo bens de uso e consumo pessoal especificado em lei complementar. Então, aqui já começa com outra quebra de promessa. O que é bem de uso e consumo pessoal? Então, se era para evitar litigiosidade, se era para ser tudo muito claro, para não ter novos processos, só aqui já começa essa questão de novos conceitos que ainda não estão sedimentados. Mas o mais grave é isso aqui: a compensação de créditos tributários de produtos adquiridos, ela é financeira. Muito bem. Abate na operação posterior que foi pago no anterior. Como é hoje o sistema? Eu compro, tenho crédito. Eu vendo, tenho débito. Eu faço débito contra crédito. Se o crédito for maior, não tenho nada a pagar. Se o débito for maior, eu pago. E assim sucessivamente na cadeia. Agora não. A compensação dos créditos adquirida é financeira e a empresa só terá direito a se creditar do tributo que foi pago no ano anterior. Então, por exemplo, eu compro a prazo e vendo à vista, não tem crédito. Por quê? Porque como ainda não houve o pagamento do imposto, eu não tenho crédito, eu só tenho débito. Entendeu? E aí, também quem vai fazer isso é o comitê gestor. Então, como é que ele vai conseguir adequar a minha compra, o meu crédito, para consolidar o meu débito? Você pode ter duas situações: ou crédito acumulados, como é hoje, os estados têm milhões acumulados, ou você pode ter a empresa com grande desembolso de caixa, tendo que pagar porque ela ainda não tem o que creditar. Então, isso aqui é a coisa que eu penso que é um dos pilares da reforma e que são mais graves. E o que é mais interessante é que foi dito que nós estamos fazendo o IVA moderno, o IVA da Europa, só que ele cita: Europa é Canadá, Nova Zelândia, Índia e Austrália. O resto da Europa ninguém cita. E nenhum lugar do mundo tem isso. A própria OCDE não recomendou que tivesse esse condicionamento ao pagamento. Mas aqui estamos copiando, mas só do que não tem lá. Inclusive, ela não recomendou que fosse feito lá, porque gera complexidade e gera complexidade não só para o contribuinte, como para a própria fazenda para fazer essa arrecadação. E esse crédito poderá ser até 60 dias. Só que você tem que pagar o imposto no mês subsequente, ou na operação subsequente, que ainda poderá, vai ser estabelecido isso pelo comitê gestor, qual é a periodicidade de pagamento. Esse aqui é um dos pontos que eu entendo mais graves, tanto para a indústria como para o comércio, para todo mundo, isso aqui vai afetar. E o mais surpreendente, os próprios governos dos estados estão contra. Por quê? Porque depender dessa compensação significa atraso no recebimento da arrecadação, porque vai ser o comitê gestor quem vai fazer esse cálculo. Então, veja, se o comitê gestor vai fazer o cálculo, a empresa, digamos, a empresa revendedora, compra da indústria, né? Aí, essa nota fiscal vai lá para o comitê gestor. Se foi a prazo, não tem crédito. Então, quando a revendedora pagar o dela no débito, aí ela vai ter, digamos assim, a primeira arrecadação. Só depois disso tudinho é que o Estado recebe o município. Então, os estados estão bloqueando e querendo voltar a uma coisa que era pretensão da reforma tributária acabar, que é a substituição tributária. Então,
A substituição tributária de volta trará complexidade e trará o pagamento antes de que aconteça o fato gerador do tributo. Então, essa é a parte da reforma que eu entendo mais grave, porque ela vai afetar o fluxo de caixa das empresas e o fluxo de caixa dos estados e dos municípios também. E só uma pergunta, em relação à questão da guerra fiscal, como é que fica a situação hoje das empresas que montaram suas operações nesses municípios ou em outros estados, né? Elas vão manter as Acaba em 2032. 32. Até 32. E esse é um dos grandes pontos, porque, por exemplo, a Zona Franca de Manaus ela estava até 2071, 72. Isso é constitucional. Aí veio essa reforma, está mudando isso. Isso é um direito adquirido, já é um ato jurídico perfeito, a empresa foi lá, investiu, gerou emprego, gerou arrecadação, gerou economia, para que tivesse direito a benefício. E agora acaba. Mas mais grave do que isso, Maurício, hoje nós temos 3 violações absolutas da Constituição, que é a subvenção para investimentos, que é a questão da desoneração da folha, né? E a questão do PES. Só que aí veja o seguinte, é feita uma lei, as empresas acreditam, investem, fazem tudo por conta dessa lei que dá esse incentivo fiscal. Aí o governo vem e faz uma outra lei mudando. O Congresso não aprova essa lei. Ou aprova uma outra dizendo que mantém o benefício. O governo federal vai e veta. Hoje a desoneração da folha está assim. Tinha uma lei que exonerava, o governo fez outra, o Congresso foi lá, modificou, dizendo que permanecia a desoneração da folha. O governo vetou, quando votou para o Congresso, ele derrubou o veto, aí o presidente aprovou uma outra lei, aí o presidente foi, quer dizer, o governo federal foi e entrou no Supremo e o Supremo suspendeu. Então, você vê, até a minha palestra que eu dei lá em Roma, nós temos uma queda de braço enorme entre os 3 poderes, e a segurança jurídica agora, que é um dos pilares que precisamos ter segurança jurídica para atrair investimento, para gerar emprego, etc. Então, é um tema que as empresas precisam se alertar. Por quê? Porque aí o Congresso agora já está chegando a acordo, fazendo exoneração paulatina. Não interessa. Tinha uma lei, aí tinha a confiança legítima, a expectativa, a boa-fé do contribuinte, da empresa que investiu achando que iria ter esse benefício, né? Fez investimentos financeiros, construiu prédios, etc. E agora simplesmente é retirado no meio do jogo, ou seja, altera as regras do jogo no meio do jogo. Isso é insegurança jurídica. Então, para fins de investimento, esse é um problema seríssimo. E aí eu gosto sempre de alertar os empresários que ficam passivos, aguardando a mudança para depois reclamar. Depois de aprovado, é obedecer, senão vai ter autuação. Ou entrar com ações na justiça para discutir. Então, com relação à questão de investimentos em empresas e benefícios fiscais, eles continuam, no caso da reforma tributária até 2032, mas 2032 acaba tudo. Bom, empresas de serviços vão ser as empresas, vai ser o setor que mais vai sofrer com isso, porque hoje eles pagam entre 2,65 e 8,65 e vão passar 25 não é mais, vão passar para 27 ou 33%, porque já existe um estudo até do grupo da fiscalização da Prefeitura de São Paulo que diz isso. E o mais grave é que eles não têm direito a compensar crédito nenhum. Por quê? Porque o maior custo das empresas prestadoras de serviço é a mão de obra. Que é essa que está sofrendo agora com a reoneração da folha de pagamentos. E aí o que é que acontece? O sistema de débito e crédito é o seguinte, eu compro, tenho um crédito, eu vendo, tenho um débito. Prestador de serviço, ele não compra, ele contrata empregados. Como é que fica? Mão de obra não dá crédito, então ela vai ter um imposto cheio para ser pago.
Então, essa prestadora de serviço, ela vai ser a mais, digamos assim, a mais impactada. Isso é feito de propósito, a indústria diz que o setor de serviço sempre pagava menos, e por isso precisa passar a pagar mais. Bom, Ou seja, nosso escritório de advocacia. escritório de advocacia a gente conseguiu, e aí com a luta, nossa meta, conseguiu uma redução da alíquota de 30%. Então, se a alíquota for 30%, a nossa vai ser 21%. Mas de qualquer forma não vai ter compensação. Não, não vai ter compensação. Veja, escritório de advocacia diz que são ricos contratos, mas vem. Empresa de limpeza, empresa de tecnologia, empresa de segurança, que são, inclusive, estão no meio da cadeia. Né? Então, elas vão ter que aumentar o preço delas para suportar o imposto. E aí não adianta, elas dão crédito para a empresa adquirente do serviço. Eu acredito que muitas dessas pessoas que estavam trabalhando não tinham, não era de chão de fábrica, como diz a história, assim, não tinha vivência, experiência prática de como as coisas acontecem. Várias vezes me disseram, não, você disse para o outro assim, para o seu adquirente seu serviço. Eu vou subir o preço, mas você tem direito a crédito. Eu disse, o mercado é exatamente assim mesmo. Olha, eu vou aumentar 30% do preço e você se credita. Somente que ninguém sabe como é que vai acontecer esse crédito, porque ele pode se dar em 60 dias. Fora isso, o sistema todinho ele vai onerar as empresas, porque vai ter dois sistemas tributários, vão ter que ter dois sistemas fiscais, dois setores fiscais, de contabilidade, etc., para adaptar isso aí. Né? Por isso que uma das nossas maiores brigas é exatamente as obrigações acessórias. Se são tributos novos, baseados em tecnologia, eu só tenho que emitir uma nota fiscal e o sistema que tem que fazer tudo, tem que calcular, fazer isso. E aí eles até botaram a possibilidade, um deles que nós já temos colocado nos nossos projetos, uma declaração pré-preenchida. Ou seja, o sistema eletrônico pega todas as notas emitidas de aquisição e de venda, e ele mesmo faz lá, antes da declaração pessoa física, né? E ele faz o cruzamento e me manda a declaração de todos os meus débitos e créditos, e aí eu só faço a conferência para facilitar. Porque senão não tem sentido. Vamos esperar que isso também seja aprovado. Então, as empresas elas vão ter um custo adicional de convivência dos dois sistemas e se não tiver essa única obrigação acessória, vão ter um custo muito alto com esse novo tributo. Tá? E a lei complementar, ela define as operações com serviço. Por exemplo, saúde e educação. Não é tudo que é de saúde, nem é tudo que é educação. Por exemplo, curso de línguas, inglês, etc. Ele não vai ter alíquota especial de 60%. Então, é preciso que esteja atento nisso aí, os setores que não foram abrangidos, para tentar já vou passar, alguns setores tiveram uma alíquota reduzida em 60%, como saúde, educação, etc., mas eles precisam se enquadrar na definição do que é aquele serviço que vai ser beneficiado com essa alíquota, senão eles vão pegar a alíquota X. Está aqui, olha. Regimes diferenciados, combustíveis, bens imóveis, serviço financeiro, concurso prognóstico, parque aquático, restaurante, agência, sociedade, transporte coletivo, essas vão ter uma tributação diferente que já está regulamentada aqui na lei. Temos setores com alíquota de 60%, que é educação, serviço de saúde, dispositivo médico, medicamentos, insumos e produtos agropecuários, e a alíquota reduzida 30%, que foram os serviços de produção intelectual, científica e literária. Atenção, os que estão na lista, que já consta aqui. Quem não tiver nessa lista tem que procurar entrar na lista agora da lei complementar, porque senão a lei complementar for aprovada como está, não vai abranger. E aí a pessoa, mesmo sendo uma profissão intelectual, não vai ter a alíquota reduzida. Então, agora é a hora de agir e atuar. Né? E A pergunta é como é que os artistas conseguem ser sempre e nós advogados como emprego, Mariana? Me explica isso aí. Você quer que eu explique? Eu explicarei. Porque há algo mais importante do que a questão não é essa. Quem teve Saúde, normal. Parque aquático.
Não, barca aquática é pior, né? Tem quantos barcas aquáticas? Não, a saúde menstrual até tem Essa questão da justificativa pelo saúde. seguinte, porque a evasão escolar de mulheres, de meninas, de adolescentes, ela é muito alta exatamente porque e o SUS não distribui, Ah, é? entendeu? Então, se entrar no tratamento diferenciado, no código Vai para tributário, chamar atenção, para chamar atenção, né? Isso aí também foi uma luta nossa, por quê? Porque é uma coisa absurda a quantidade de adolescentes que abandonam as escolas exatamente por isso. São dados que a gente não conhece. E sem botar aí, foi na Constituição agora, não foi nem por código, foi na Constituição, exatamente para chamar atenção no tempo, porque precisa haver assistência de saúde em relação a isso. Tá? Bom, agora o mais forte é o quarto poder da República, é o Comitê Gestor. Isso é uma entidade pública, um regime especial, independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. E aí, ele quem vai cuidar da arrecadação, vai legislar, vai distribuir a arrecadação com os estados, municípios e Distrito Federal, vai dirimir questões de contencioso e coordenar a atuação integrada do Estado, município e Distrito Federal, fiscalização, lançamento e cobrança. Só que nós teremos 3 fiscalizações, 3 processos e 3 julgamentos diferentes, só na fase administrativa. Isso aqui é um outro absurdo, que será uma reforma para simplificar, para dar segurança jurídica, isso aí é total insegurança jurídica. Porque imagina o município lá de Pubi, que eu nasci em Pernambuco, vai fiscalizar o IBS e vai entender de um jeito. O Estado vai entender de outro e a União vai entender de outro. E o que é interessante é que passou despercebido. E foi uma emenda constitucional que não entrou na Constituição. Então, se você lê o texto da emenda constitucional 132, vários dispositivos não estão dentro da Constituição. Então, você vai ter que ler a Constituição e a emenda constitucional. E esse é um dos que o salário de todos os fiscais do Brasil vão ser equiparados aos fiscais federais, que são equiparados ao Supremo. Então, imagine, em municípios pequeniníssimos, como é que vão bancar esse salário da fiscalização? Eu acho até justo, mas quem paga a conta? Né? E esse comitê gestor ele vai mandar mais do que deputado, prefeito, governador e vereador. Então, o fiscal vai ganhar mais que o prefeito. uma quebradeira generalizada, uma fila de país. Veja, dizem que eu sou, faço parte do apocalipse, mas não é a realidade. Agora veja, está na hora de ainda mudar. Essa é a questão. Depois de aprovada a lei complementar, e acabou-se. Já passou na Constituição, os estados e os municípios, os governadores não deixaram passar, encantados com o discurso da reforma. E eu posso lhe assegurar, a grande maioria de deputados e senadores não leu a emenda constitucional, nem vai conseguir ler isso aqui. Ó. São 499 artigos, são 300 não sei quantas páginas, isso aqui está à frente desse. Fora os grandes projetos, Fora os outros projetos que vão vir. por exemplo. Entendeu? Então, essa aqui é só um. Falta ainda do comitê gestor, falta ainda o imposto seletivo, eles botaram aqui dentro, mas vamos ter um sistema bem complexo e que a gente não conhece. O nosso é complexo de hoje, mas pelo menos a gente já conhecia. Mas os defensores dizem que vai ser muito bom para o Brasil. Inclusive, eu bati a foto nos alunos que dizia assim, quem não ama a reforma não ama o Brasil. Eu quero ver agora, na realidade prática do que vai acontecer, como é que vai ficar as pessoas que defendem essa reforma tributária. Inclusive, o comitê gestor tem poder até de reter repasse de dinheiro aos municípios. Então, esse comitê gestor é um órgão novo, toda estrutura. E quem compõe o comitê gestor? São 54 pessoas representando 27 estados e 27 municípios. Agora, veja,
como 5.680 municípios vão escolher 27 representantes. E os municípios e estados de mais população têm mais, o voto pesa mais do que o outro. Ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste vai sofrer um impacto muito grande disso aí, né? Estado, município e Distrito Federal não chegaram a um acordo, embora seja sigiloso, ninguém esteja divulgando, mas eles não chegaram a um acordo sobre o comitê gestor exatamente. Quem é que vai mandar nesse comitê gestor? Se é uma autarquia federal, é a União que vai mandar, e aí a distribuição de recursos para os estados e municípios é do comitê gestor. Imagine conhecer na prática nosso país. O governador é de um partido, o presidente do comitê gestor é de outro, como é que fica isso aí? Outro dia eu estava em Madrid, na semana passada, a menina Reginalina dizendo: eu tenho fé que vai dar certo. Eu também tenho fé e esperança. Eu cito muito Ariano Suassuna, né? que é um paraibano, né, que virou pernambucano, que ele dizia assim: o otimista é um sonhador, o pessimista é burro, né? Eu prefiro ser um realista esperançoso, de que vai dar certo, né? Bom, e aí essa questão de os estados agora estarem defendendo a substituição tributária, ela vai, além de ser complexa, ela vai desvirtuar toda a reforma. Porque se a reforma era para ser tributação no destino, o consumidor final paga o preço por esse tributo, como é que vai ser se ter a substituição tributária, que é uma sistemática de antecipação de tributo? Então, eu acho que, se isso for aprovado, vai haver uma quebra da espinha dorsal da reforma tributária e ela já vai se desvirtuar, né? Bom, e aí vem a grande surpresa. Sobre quais operações, assim, todas as operações de bens e serviços, né? Mas aí vem o seguinte: incidência de operações onerosas com bens e serviços, não onerosas com bens e serviços, expressamente previsto na lei complementar. Mas a gente tem operações onerosas com alienação, inclusive, compra e venda, troca ou permuta e dação em pagamento, inclusive de bens imóveis. Ou seja, que já incidiu ITBI, já incidiu ICD. Aí vem locação, vem licenciamento, concessão e cessão, empréstimo, que já incide o IOF, vai incidir também o IBS e a CBS, doação onerosa, instituição onerosa de direitos reais, se você fizer uma hipoteca, por exemplo, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviço, qualquer operação que não seja bem vai ser tributada, tá? Então, você vê que tem doação, já incide ICD, né? Imposto sobre Contribuições e Doações. E aí vai incidir, além desse, vai incidir mais esse outro aí. Então, isso aqui é outra questão que precisa ser analisada. E, por exemplo, locação, tudo bem que não incidia nada, né? Não incidia nem ICMS nem ISS. Mas empréstimo incidir OF, você já tem doação, incide ITCD ou ICD, dependendo do nome do estado dele. Arrendamento mercantil. Então, aqui vamos ter outras tributações incidindo sobre as coisas que já são tributadas. Então, pessoa física, por exemplo, vai ser contribuinte, dependendo do caso, quando ela prestar serviço à pessoa jurídica, ela também vai pagar. Então, tem várias coisas aqui que não são interessantes. Aqui nós temos fiscalizações e autuações dos 3 entes, né? União, Estado, Distrito Federal, Município, né? 3 fiscalizações, 3 autuações, 3 processos. Isso é outra quebra dos pilares da reforma, o que era para simplificar e reduzir a discriminação. Ora, se eu tenho 3 fiscalizações fiscalizando a mesma coisa, são 3 interpretações, né? 3 julgamentos administrativos, 3 juízes, um federal e um estadual sobre a mesma coisa. São 3 processos. Então, isso aqui é outra quebra, para mim, dos pilares da reforma, que é a redução da litigiosidade. Como advogada, doutor Maurício, isso é bom, né? Mas como cidadã, isso aí vai ser uma boa para o país, né? E agora eu digo sempre, aqui está a cidadã esclarecendo. Aí teve gente que disse: não, o advogado está contra porque vai acabar o processo. Vai acabar com o processo, pelo contrário, vai aumentar muito mais.
Então, é como cidadão, porque se fosse como advogada, isso aqui está ótimo, porque vai ser. Calma, mas não pode isso aqui existir. As empresas não podem ficar nessa insegurança de interpretações. Bom, aqui tem outra promessa absurda que foi feita, que era o cashback, a devolução do IBS e da CBS, ou seja, a pessoa de mais baixa renda vai ter de volta o tributo. Não vai ser bem assim, porque foi considerado família de baixa renda, a renda familiar per capita de meio salário mínimo, ou seja, R$ 750. Esses daí vão ter de volta o tributo? Não, não é bem assim. Eles vão ter o benefício 100% da CBS e 20% do IBS no botijão de gás, ou seja, o IBS vai ser reduzido em 20%. Ele vai pagar no botijão de gás 50% da CBS, 20% da energia, água, esgoto e gás natural. Isso aqui na Constituição era garantido que eles teriam de volta todo o tributo. Quando chegou a lei, veio com isso aí. E apenas 20% que eles vão ter de volta da CBS e do CBS nós temos mais caro. Então, só é gás, energia, água e esgoto, que eles vão ter um benefício maior. Fora isso, eles só vão ter redução de 20%. Isso aqui é a quebra total da emenda constitucional, porque ela prometia a devolução do imposto às pessoas de mais baixa renda. Ou seja, pobre que ganha meio salário mínimo vai pagar o imposto mais alto. Então, um dos princípios da justiça fiscal, isso não vai acontecer. A cesta básica, temos produtos isentos, arroz, feijão, farinha, café, tubérculo, açúcar, óleo, etc. E isso é outro. Se fica bom, tipo, Bom, não sei especial. O pessoal dos pães disse, por exemplo, que pão tipo francês, que a gente chama aqui, né? Aquele pão assim, ele tem a mesma massa dele, faz um pão redondo. Mas como o redondo é redondo, aí paga mais caro do que o outro. Então, hoje já existe isso. Então, pão tipo comum provavelmente deve ser o pãozinho bengala, sei lá como é que chama. Aí, não, vamos botar aqui, rico não come pão, nem com arroz, nem com feijão, com verdura, com essas coisas. Então, eles estão querendo, isso aqui vai pegar aqui, o mais pobre de novo. Aí, veja, redução de 60% da alíquota. Carnes, exceto foie gras. Peixe, exceto bacalhau, salmonidas, atus. Crustáceo, exceto lagosta, lagostinha. Eu gostei porque camarão não está aí dentro dessa. Eu prefiro camarão do que lagosta. Mas isso é um absurdo, é né? absurdo. Leite fermentado, queijos, aí vai queijo provolone também, porque tudo ali está reduzido. Mel natural, tapioca é popular, não deixa em comum. Sal, suco de frutas, polpa sem adição de açúcar, etc. Então, essa é a cesta básica nacional. E aí, veja só, foram criados 4 fundos novos, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para substituir os serviços fiscais. Fundo de compensação de benefícios, para compensar quem vai perder com isso aí. Fundo de Sustentabilidade e Diversificação do Estado do Amazonas e Fundo de Sustentabilidade e Diversificação do Estado do Amazonas Central. De onde é que a União vai ter esse dinheiro? Vai ter que aumentar imposto. Por quê? Porque esses fundos não existem. E ele vai ter que descobrir de onde é que vai tirar recursos para bancar isso aí. E esses fundos de substituição de compensação de benefícios fiscais, eles são terríveis. Eu estive no Mato Grosso do Sul e o cara disse, esse valor que está aí não dá nem para substituir os benefícios de Mato Grosso do Sul hoje. Né? Como é que isso vai ser para o Brasil todinho? E aqui volta aquela mesma questão. Vai se fazer um projeto para levar para o governo federal. Imagine quando um for do partido, outro for de outro. E é qualquer partido, não interessa quem é quem. Todos têm o mesmo raciocínio. Então, isso aqui pode aguardar que, a curto prazo, teremos que aumentar imposto para a União bancar isso aqui. Tá? Aqui é o imposto novo seletivo, que era para ser só sobre o imposto do pecado, mas ele não vai ser sobre o imposto do pecado, tá? Não incide sobre importações, etc. Mas quem vai pagar esse imposto seletivo? A gente não sabe qual é a finalidade dele, finalmente, mas não sabe assim. Ele é para arrecadar, ele não substitui o IPI, porque o IPI continua, enquanto o outro alíquota zero. Ou seja, a qualquer momento, necessidade de arrecadação, basta um decreto presidencial e ele vai lá e sobe a alíquota do produto e passa a tributar. Né? E quem vai pagar imposto seletivo? Veículos. E aí tem uma grande complicação que é pelo NCM, a nomenclatura de mercadorias, né? Então, veículos mais poluentes, embarcações aeronaves, produtos fumígeros,
Produto fumígeno é fumo, etc. Mas pode ser também produto defensivo agrícola, etc. Porque fumígeno é que faz fumaça, né? Então, isso aqui pode ter repercussão em produtos agrícolas e pode aumentar. Bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, Não está definido o que é esse fumígeno, não. Das produtos fumígenos. né? Pode ser até o carro, pode ser aí. O veículo já está ali em cima, coisa que Coisa para produz. matar mosquito. tudo que Exatamente. passa, ele- coisa E aí, Dispersor de. esse imposto vai ser da União, né? E a ideia dele era para jogo, bebida e cigarro, né? Jogo ali já não entrou, né? É. Então, vamos aguardar aí. Já tem a tabela anexa, quais os tipos de carro, eu confesso que são tantos que tem. E é uma simplificação, mas só que o MCM, a nomenclatura de mercadoria, é a maior guerra, porque o produto pode estar no 01, no 02, o 02 tem a alíquota maior. Isso aí vai ser uma fonte de litígio muito grande. Então, esse imposto é imposto novo. E aí vem o seguinte: segurança jurídica. O Pacto Federativo tira poder dos estados e municípios, o contribuinte lê, interpreta e paga, e até 5 anos o fisco vai fiscalizar, né? Interpretações divergentes entre Fazenda da União, contribuinte, comitê gestor, decisões judiciais divergentes, alteração constante da legislação. Então, são coisas, IBS 90 terá anterioridade ao 90º, 180 dias para enviar proposta de leis complementar, o governo já enviou um, né? 90 dias para o imposto sobre a renda não foi obedecido, porque a reforma do imposto sobre a renda, ela pretende tributar lucros e dividendos. Então, imagine o prestador de serviço que vai ter esse aumento brutal de 300% de carga tributária, ainda ser tributado nos lucros e nos dividendos. Então, esse é um quadro assim, geral da reforma, e eu digo sempre, esse é um momento da gente estar alerta para agir. E o ITCMD? O ITCMD, ele aqui foi só sobre o consumo. Na emenda constitucional foi permitido os estados fazerem progressivo e chegar até 8%, né? O estado de São Paulo já está debatendo uma lei, mas já tem estado que já está aplicando os 8%. Exatamente. Era 4, né? Não... O máximo era 4, agora vai até 8% e pode ser progressivo. Bom, gente, a gente fez, inclusive antes do governo, né, vários PLs, 13, tentando ajustar os efeitos da emenda constitucional para não impactar tanto. O governo mandou dele agora, e agora está com o Congresso as discussões para ver como vai conseguir aprovar o quê, né? Mas tem pontos assim que eu acho fundamentais sob pena da reforma não atingir os objetivos que se pretendia com ela, né? Que era exatamente simplificar, ser transparente, fazer justiça fiscal, reduzir o número de impostos. Então, algumas coisas a gente já sabe que não vai acontecer. Ter um imposto moderno igual tem no IVA não é isso que vai acontecer. Então, são coisas que a gente precisa estar atento e agir. Agora é hora de agir, porque depois de aprovado só vai restar reclamando. Essa entrada desse tipo de projeto aí, de reforma tributária, que não fica no pé, porque tudo aqui no Brasil muito se mexe, não está funcionando. Enfim, você vai mexer para melhorar, acaba piorando. Alguém perguntou aqui como fica o ressarcimento dos benefícios fiscais da exportação. Veja, está assegurado, mas não quer dizer que vai ser mais fácil do que está hoje, certo? Então, a exportação vai ser desonerada, como tem que ser em todos os países, né? Só que quem vai ter que fazer isso hoje com relação ao IBS, hoje não, quando entrar na reforma, né? Vai ser o comitê gestor. Então, não foi assegurado um prazo rápido, que é uma coisa talvez que a gente possa trabalhar no sentido de que, depois no caso da exportação, tem que ser uma coisa, sei lá, 30 dias, um negócio rápido, porque o que é que nós temos hoje, por exemplo, do ICMS? Tem milhões
que os estados não devolvem. E aí as empresas ficam com excesso de crédito e isso afeta o fluxo de caixa das empresas. Então, como a gente, que é o Instituto de Relações Internacionais, né, é interessante também a gente pensar em fazer uma emenda nesse sentido de garantir um prazo mínimo para ressarcimento e garantir o ressarcimento, porque já existe a lei complementar que garante o ressarcimento, só que ele não acontece. Não. Entendeu? Isso é uma boa proposta, né? Marcela, vamos trabalhar nesse prazo. Bora, bora. Não tem muita coisa para fazer ainda. Acho que assim, até te ouvindo, Mary, só reafirma o que eu penso que a gente está ainda começando, né? A gente fala muito em reforma, mas é a hora da gente atuar agora, a gente trabalhar. É muito importante que venha uma profissional como você, Mary, e diga que esse é o momento da gente buscar as alterações, que depois que a gente tiver a aprovação, só vai caber às empresas cumprir ou judicializar, né? E aí, quando a gente vai para o judiciário, a gente sabe como é que funciona a coisa, ou como não funciona, infelizmente. Então, esse é o momento da gente se unir, fazer uma força-tarefa, inclusive através de institutos como o IBREI, que consegue reunir aí grandes personas e empresas, enfim. E através do instituto, acho que a gente consegue ter uma força maior, porque é isso que a gente precisa agora. Com certeza. Porque quando vai para o judiciário, está vendo uma coisa incrível, né? Tudo que é a favor da fazenda, eles dizem que tem um impacto na arrecadação e aí modula os efeitos. Quando é a favor do contribuinte, não modula. Então, resta a conta para pagar. Então, é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar, porque isso tudo vai de acordo com o que você falou, a insegurança jurídica. E ninguém faz investimento, nem as atividades econômicas andam com insegurança jurídica. Porque o ambiente do negócio precisa ser um ambiente estável. Pode até ser caro, mas tem que ser estável. Porque caro, você já sabe, tem a previsibilidade. Só que sem segurança jurídica, você não tem previsibilidade nenhuma. Sabe que a gente trabalhou muito tempo com as análises do Banco Mundial. Não sei quantas pessoas no Brasil estão acostumadas com isso, mas tem o Banco Mundial teve muitos anos aquele índice de qualidade do meio de negócio, o índice de business, que avaliava 195 países no mundo por mais de 30 anos, e ele tinha os indicadores, e eles eram 9 ou 10 indicadores ali, que compunham a nota do país dentro do índice. E um dos indicadores específicos era tributário, e é interessante, porque realmente não entrava o valor do tributo ser pago. Isso era irrelevante para o índice, mas entrava a facilidade de arrecadação do tributo, ou seja, o quanto de processos e de documentos você precisa para poder pagar um tributo, né? E a questão da segurança jurídica. E você vê que são exatamente esses dois pontos que nós estamos perdendo agora na reforma, ou seja, provavelmente, numa análise de qualidade de meio de negócio futura, aí nós vamos cair muito em posição no Brasil, porque afasta investimento, afasta empresa, né? Exatamente. Essa esperança do pastor aí, eu fico tremendo nele, porque eu vejo isso, é um verdadeiro tiro no pé, vai ser um aumento de custo brutal para a economia. As empresas não vão aumentar esse período todo, isso aí vai dar uma confusão. Vai ser uma briga nessa questão do pacto federativo, os estados, principalmente os estados do sudeste, esses produtivos aqui embaixo que estão, eles vão, porque já existe a parte da arrecadação que se tira, já fica em outro estado, vai para o norte, nordeste. Não estou dizendo que seja contra ou não, mas já existe isso. E vai piorar, porque você com essa questão desse comitê aí, gestor, você imagina que vai ser isso, uma briga. Hoje em dia, quando a gente fala dos comitês aí de análise política, Acho que até o próprio Sem contar a parte política, né? Que vai envolver vários partidos de várias frentes. exemplo aqui, eu vejo isso, olha, sinceramente, como muito negativo.
Eu acho que o Brasil ele está avançando com esses projetos. Isso aqui é uma loucura, simplesmente. Está virando um bolo que está todo mundo pondo a mão e está virando uma coisa sem controle, na verdade. Porque você vê, todo mundo vai falando, pondo, tá, projeto aqui, projeto ali, projeto ali, mas ninguém sabe o resultado final disso. E o custo das empresas nesse período de adaptação que vão vir, aí acho que vão ser cerca de 20 anos, eu acho. Começa com 8 anos. Com 8, depois tem mais. Chega a quase 20. José Leal, tudo bem, aqui está dizendo, eu trabalho há 42 anos com tributário. Toda a reforma que passou nesse tempo foram para complicar, aumentar a tributação, e essa não é diferente. Com certeza. Sem dúvida. E essa aqui eu acho que vai ser uma das piores. Né? Ela é uma mudança muito radical. Com federativo, a política, está mexendo com muita coisa que vai desestabilizar o país. É assim que eu estou enxergando. Gerações fiscais. E, Marcela, também tem a questão do ressarcimento com relação ao imposto seletivo, que também garante que são 2 tributos. Então, a gente tem que pensar em emendas diferentes com relação ao prazo de ressarcimento para os 2, tanto para o IBS como para o imposto seletivo. Né? Sem dúvida, vai ter as próprias empresas, por exemplo, ó, contabilidade, advocacia tributária ou contenciosa, e a questão das empresas que fazem auditorias internacionais e tudo, você vai ter um custo disso. Quer dizer, no mínimo, vai encarecer produto, vai encarecer toda a base da economia, tá entendendo? Então, eu não vejo resultado. Até porque a gente fala muito em crédito e débito, mas no final você vai chegar tudo lá na ponta. No final. Lógico. E, inclusive, o seguinte, municípios mais produtores do que consumidores, eles vão ter um abalo. Por quê? Porque se a tributação é no destino pago pelo consumidor final, como é que vai acontecer? Se ele produz e não tem muito consumo, ele não vai ter arrecadação. Isso o comitê gestor não vai ajustar. Não, porque é a tributação no destino. Aí já existe a previsão de distribuição, seria para a união com aqueles fundos lá. Então, ainda você vê a criação desse fundo, que vai ser uma porta aberta para a União fazer o que quiser. Fazer um controle do jeito que ela quiser. Essa questão da exportação. No comércio exterior, importação e exportação. A importação vai acabar sendo onerosa. Vai incidir sobre tudo que é importação. Aqui. E as exportações, eu tenho receio de que hoje os créditos da exportação, eles já não são recebidos. Já não são recebidos. E vão continuar não sendo recebidos. Quer dizer, onde nós vamos parar com as nossas exportações? Onde é que está a vantagem disso tudo? Bom, foi vendido que seria um imposto moderno, só que tem o seguinte, o IVA existe em 158 países da Europa, mas os exemplos todos são do Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia. Eu sei por quê. O que interessa. Né? Então, não está se aplicando lá tudo que é do IVA mesmo, não está se aplicando. Era para ser um IVA único, já foi dual, né, por conta exatamente dos estados. E na própria estrutura, assim, no detalhe, né? Porque uma coisa é o geral da reforma. Mas quando você vai para o detalhe, não é assim. E o que mais preocupa é exatamente que quem vai votar não lê. Não é nem que ele não sabe. A gente que sabe ler já tem dificuldade de entender, imagine quem nem lê. É vendido
num discurso de que vai ser bom para o Brasil, vai bom isso e aquilo outro. Tem um lobbyzinho de um lado do outro, tal, e o sujeito vai lá e não sabe nem o que ele está fazendo. Isso, olha, eu sinto muito. Eu adorei a sua apresentação. Não foi eu que fiz, não. Eu fiz a apresentação. Não, a apresentação, mas com essa apresentação, com mais informações que vieram, que eu tenho acompanhado também lá no Fecomércio, há uma preocupação gigantesca em relação ao que vem aí. O pessoal lá na Fecomércio, lá da área de direito, da área tributária também, estão pensando, estão vendo como fazer isso. A gente agora tem que começar a fazer um negócio. Toda vez que a Maria da palestra aqui, tem que ser um brinde no final para tomar ser um pouco mais feliz. Né? Não, mas não é, você sabe que a questão da nossa felicidade, né? Ela está montada em quê? Que a nossa felicidade é não fazer nada. Né? Então, os bancos estão calados. Agora vão começar a pensar em fazer os lados dele lá, para dos bancos. O comércio está começando agora. Está começando agora. Né? Então, serviço também vai começar agora, porque ainda não sentiu. Né? Onde é que nós vamos chegar com isso daqui? Mas aí, veja só, aí onde é que está? Que entra a importância das entidades. Porque a empresa sozinha e bater, ela não consegue, nem tem força e nem vai mostrar a cara, né? Então, a importância das pessoas se juntarem nas entidades para criar força, para fazer emenda e lá para dentro do Congresso para tentar alterar, porque depois não adianta mais reclamar. Então, esse momento é o momento de ação, de não se conformar, de não ser omisso. Esse é o momento ideal, e foi isso que a gente falou naquele dia, Maurício, que os empresários precisam se alertar, porque eles pagam a conta no seguinte sentido, eles repassam no preço para o consumidor final. Mas se esse preço for mais alto, reduz o consumo. Então, é a hora, os elementos mais sérios cumprimento a direção do IBREM, as pessoas do Dr. Maurício, Dr. Lino, e a conferência de Esmeralda. Obrigada, Zé. Vamos aproveitar a sua experiência, né, para trazer sugestões, que agora a gente está no momento de ir lá no Congresso, mostrar a realidade e apresentar sugestões de alterações para que a reforma seja melhor. Maria, eu agradeço muito pelas informações. A gente tem, inclusive, já um combinado aqui que nós vamos passar por algumas sugestões para o nosso Conselho Empresarial do Instituto, para a gente poder fortalecer aí a voz dessas propostas, né? Então, eu espero que a gente continue conversando, debatendo e seguindo, caminhando juntos aí para tentar trazer um panorama um pouco melhor aí para o Brasil. O momento é esse, tá? Porque senão depois ela é aprovada. E a minha preocupação é que nós estamos em maio, né? Se ela for aprovada até junho como querem, não vai dar nem tempo de ler tudo. Estão Atropelando. E cabe agora aos empresários se juntarem às entidades, aos parlamentares, convocar parlamentares para que eles possam ouvir e se esclarecer e tentar não deixar passar do jeito que está. Fica à disposição, gente. Você que está trabalhando lá, você tem visto alguma ação por exemplo, de uma Fiesp, da Confederação Nacional das Indústrias? Veja, a CMI e a Fiesp, eles eram os maiores defensores da reforma, exatamente nesse sentido de achar que tem que tributar o serviço para pagar conta e que a indústria está vulnerável. Não é bem assim, a gente tem estudos que mostram que quando junta folha, junta os outros encargos que as prestadoras de serviço pagam, eles terminam pagando tanto quanto a indústria paga. O problema é que o setor de serviços, por exemplo, ele não é muito organizado. Mas eles hoje estão enxergando de uma maneira que a coisa está saindo do controle deles. Eles estão vendo que aquele tal do tiro no pé, né? Deram tiro no pé. Eles aprovaram muito na narrativa. Isso não é nem... Então, gente, fica a discussão, sugestões e a gente chamar parlamentares. É a hora da sociedade civil se manifestar.
Isso aqui, quando a gente lê, só pensou-se em arrecadar, em garantir a arrecadação, etc. Né? E quem vai pagar quanto? Tem ninguém falando. Não, tá bom. Tá ok? Galera, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão presentes aqui fisicamente também. E espero nos falarmos muito em breve. E espero chegar a hora para trazer uma notícia. É isso aí. Obrigada, gente. Esse é o